Bom dia, queridos alunos. Hoje a nossa aula vai ser sobre a aplicação dos métodos de separação de mistura. Nós vimos em sala quais são os métodos de separação de mistura e aqui eu estou mandando um vídeo para vocês sobre a aplicação desse método de separação de misturas, então, no nosso cotidiano. E aí vai, então, mostrar para vocês o tratamento de água. Então, como que iniciou-se, né, ter esse tratamento de água? Quando a cidade eram pequenas vilas, não havia preocupação com a água, pois geralmente esses povos eram localizados à margem de rios e lagos, nos quais tinha água potável em abundância. Só que com o crescimento da cidade ao longo dos anos e também a questão do crescimento industrial, o que começou a acontecer? Começou a ter uma quantidade de dejetos jogados nos rios e nos lagos, que originou uma série de problemas, tanto de ordem ambiental quanto relacionado ao quê? À saúde. Diante disso, percebeu que era necessário o quê? Tratar essa água, então, para ter o consumo. E foi o que de fato aconteceu. Então, qual que é o objetivo do tratamento de água? O tratamento de água, ele tenta minimizar, né, reduzir a concentração de poluentes até no ponto que não apresenta mais risco para a saúde pública. Esse é o objetivo do tratamento de água. Então, ele quer que a nossa água seja potável. E há diferença entre água potável e água pura. O que é água potável? A água potável é aquela água pronta para o consumo das pessoas e dos animais. Ela não pode apresentar de maneira nenhuma riscos de doenças para a gente que está consumindo ou para qualquer um que consome. A água pura, por definição, é uma água totalmente livre de outra substância, ou seja, na Constituição só tem H2O, ela não tem os sais minerais. Essa água ela é utilizada muito em indústrias, principalmente. Uma das indústrias que ela é utilizada é para geração de vapor e energia. E aí ela vai passar por outros processos, que é o processo de desmineralização, que é a retirada dos minerais, descarbonatação, que é a separação do carbonato de cálcio em óxido de cálcio e dióxido de carbono, e a desceeração, que é o processo que é a retirada mecânica dos gases dissolvidos, inclusive o gás carbônio e o gás oxigênio. Então, a água pura ela é usada principalmente na indústria. Nós não podemos consumir a água pura, porque essa água pura, quando nós consumimos, ela é prejudicial à nossa saúde, pois ela não carrega consigo os sais minerais que é importante para o nosso funcionamento, né? O funcionamento do nosso organismo, uma vez que ela não tem esses sais minerais, e aí ela vai carregar esses sais minerais que está presente no nosso corpo. Agora nós vamos falar sobre as etapas de tratamento da água. Então aqui eu tenho um reservatório. Esse meu reservatório pode ser um lago, pode ser um rio, pode ser uma represa. E nele vai ter o quê? Micro-organismos, vai ter resto de folha, pode ter algum agente contaminante. Então a gente precisa de fazer o quê? Tratar essa água para que ela consiga chegar na nossa casa. A primeira etapa é que ela passa por carvão ativado. Qual que é o objetivo do carvão ativado? É o de reter na sua superfície, isso chama adsorção, substância responsável por aqueles odores e gostos desagradáveis que tem na água. Depois que a água passa, então vem aqui, passa pelo carvão ativado, que retira então esses odores e gostos desagradáveis, é adicionado sulfato de alumínio mais barrilha. Qual que é o objetivo disso? O objetivo de se adicionar o sulfato de alumínio de barrilha é de formar flocos, onde que essas impurezas que passaram pelo primeiro tanque vão formar flocos maiores, de maior massa, o qual se decanta. Então, o que é o processo que acontece vai ser o quê? Ele vai auxiliar a decantação. Lembra que na sala a gente estudou o que é decantar? Decantar é deixar a água o quê? Em repouso. Aí, o que vai acontecer? A sujeira vai para o fundo, aí vem aqui o tanque de sedimentação, onde que a sujeira ela fica no fundo e a água, né, fica sem aquelas impurezas. Aquelas substâncias que têm maior densidade, ela vai ir para onde? Para o fundo. E aqui em cima vai ficar o quê? Somente a água. Mas será que só para decantação pode ter substâncias que são o quê? Menos densas. E aí elas podem o quê? Ficar aqui na minha superfície. As mais densas, né, areia, pedra, tudo, vai o quê? Vai descer. Mas as outras podem ficar aqui na superfície, como um restinho de folha, um galinho.
Aí o que que eu faço? A filtração. O que que é a filtração? A filtração é a separação de misturas heterogêneas a partir de um filtro. Faço essa filtração onde que os galhos, né, o restinho de folhinha, aquilo que não sedimentou aqui no meu tanque, ele vai ser retido na minha filtração e aqui só vai passar a minha aguinha o quê? Que já está mais limpinha, que eu tenho uma água limpa. Nessa água limpa, o que que a gente adiciona? A gente adiciona o flúor e adiciona o cloro. Por que que a gente coloca o flúor e o cloro? O cloro, porque ele elimina micro-organismos, como a bactéria, e o flúor, que é importante na prevenção de cáries. E aí a água chega na sua casa para poder ser usada. E uma curiosidade é como que essa água é usada nas residências. A água que sai da estação de tratamento, gente, somente 10% é usada em residência. Os outros 90% são utilizados em outras atividades, como na indústria e na agricultura. Nas grandes cidades, cada pessoa consome em média 180 litros de água por dia. Então nós temos que ter uma conscientização com a questão dessa água, né? Usar quando necessário, reutilizar a água. E nos centros urbanos, a água utilizada retorna no meio ambiente contendo uma grande quantidade de quê? De resíduos, sendo líquido ou sendo sólidos. O esgoto, né, ele é recolhido por um sistema que é o quê? A partir da canalização. Por ter tais resíduos em grande quantidade, o retorno das águas e dos rios aos lagos e reservatórios deve ser precedido de tratamento. Ou seja, a água que nós utilizamos, tanto nós quanto as indústrias, depois que a gente utilizou, né, lavou uma vasilha, tomou um banho, essa água ela vai para um cano. Esse cano ele vai para onde? Ele cai no esgoto. Esse esgoto, gente, a gente tem que tratar esse esgoto, porque senão cai direto nos rios e nos mares, nos lagos, rios, mares, lagos. E aí o que que acontece? Polui uma grande quantidade de água. Então também tem que fazer o quê? Um tratamento no esgoto para que esse esgoto ele caia nos rios e nos lagos, mas não com a quantidade de resíduos líquidos e sólidos em excesso, ok? Então espero que vocês tenham gostado da aula e vou fazer um exercíciozinho para vocês e qualquer coisa pode me chamar. Beijo, saudades!